Boa noite, pessoal! Damas ao Mar começando de novo. E hoje, vocês já estão vendo, né? Eu tenho uma convidada mega especial, Victoria Gaturra. Seja bem-vinda, Vicky! Muito obrigada, que delícia estar com vocês. Amiga, eu tô muito feliz porque conseguimos casar as agendas, né? Nós estávamos tentando, gente, e não estava dando certo. Mas hoje, graças a Deus, deu certo. E por que a Victoria tá aqui, gente? Porque ela tem uma história muito forte. Vocês sabem que as mulheres que estão vindo aqui, todas elas têm uma história, têm um propósito, têm uma dor vencida. E vocês já se emocionaram, né, com tantas que já vieram aqui. E hoje a gente vai construir um pouquinho sobre perdão, né? Sobre perdão, sobre mais algumas palavras que vão surgir aqui. E por isso que a gente tem convidado aqui a Victoria Gaturra, que ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Então, Vicky, conta pra gente quem é a Victoria, pra quem não te conhece ainda. Bom, eu sou uma mulher simples, tranquila, maravilhosa, enérgica. Eu sou mãe de 2 crianças, um casal de filhos, uma menina e um menino de 11 anos, um bebezinho de 6 meses. Sou casada com um alemãozão. Ele vai dançar nessa hora. 2 metros de altura. 2 metros de altura. Sou empresária. Sou filha de Deus. Coração aberto para o Senhor. Amo a Deus. Sou muito doada para os meus amigos. Muito entregue para os meus amigos. Sou uma filha ciumenta. Ó, ela é uma filha ciumenta, ela é uma amiga ciumenta. Não parece, sabe? Não parece. Ela deixa a gente assim, sabe? Mas ela é uma amiga ciumenta. Então eu vou aproveitar porque é recíproco esse sentimento. É um dar like e uma cara. Mas a Victoria é isso, eu diria assim, de tudo que eu sou, eu acho que a Victoria é uma pessoa que você pode contar, sabe? Na hora que você precisar. Talvez não por uma coisa assim, dia a dia, vamos conversar todo dia, talvez eu não seja essa pessoa. Mas naquele dia que você tá bem triste, bem pra baixo e não tem ninguém pra você, que você precisa de alguém, eu sou essa pessoa. Essa é a Vicky. E assim, né, Vicky, tem um porquê você ser assim. Tem. Né? Você tem quantos anos hoje? Hoje, gente, essa semana eu faço 31 anos. Vamos ter bom. Que legal. Mas tu vai fazer então 31. 31. Então, 31 anos, então novinha e já com 2 filhos, né? Já com 2 Você filhos. não foi sempre casada com o Jais. Não né? fui. E a gente já falou sobre isso numa live. Isso. Uns 2, 3 anos atrás? Mais ou menos isso, né? Tu começou, o teu primeiro casamento foi com quantos anos, Vicky? Eu tinha 18 anos de idade quando eu me casei. Nossa, muito nova, né? Um neném. Um nenenzinho. Neném aprendendo algumas coisas. Vicky, não deu certo. Não deu certo. Pra vocês verem que nem tudo que a gente acha que vai dar certo. E talvez às vezes nem é pela forma, porque pela forma que foi feito, era pra tudo ter dado certo. Sim, foi feito da melhor forma, da melhor forma. Foi tudo dentro dos parâmetros bíblicos, de tudo. E assim, ó, tu não falou, né, mas pra vocês entenderem um pouquinho, a Vicky, ela é filha de pastor. Nasceu dentro da igreja. Eu ia colocar essa observação depois. Né? Nasceu dentro da igreja. Então, o porquê de um casamento também, né? Toda uma vida toda estabilizada, aquela coisa do certinho na igreja, muito. Né? O padrão. Sim. Né? E foi assim que você começou a tua vida, né? Isso. E não só por mim, mas pelas exigências que o momento e que o meio que eu vivia, né, tinha. Então, eu me casei na igreja, me casei virgem, me casei com a bênção dos meus pais. Foi tudo muito, muito bem feito. Casei com véu, grinaldo, tudo que vocês linda, maravilhosa. Porém, depois de um tempo, eu percebi que aquilo não era pra mim. Mas nem era essa questão assim, eu decidi que isso não é pra mim. Não é assim que funciona, né? O casamento não é assim que funciona. Porque parece que, eu senti que não era. Não é nesse sentido. É no sentido de que eu fui exposta num nível que eu precisava sair daquilo, né? De um casamento totalmente conturbado, eu vivi um casamento totalmente mal, um casamento ruim. Eu acho que a gente até pode colocar, o teu casamento estava sendo levado para uma dependência emocional. Muito.
Pra Não, pra um abuso. Isso, um abuso emocional. Muito grande, né? Um abuso emocional muito grande. Sim. Então, tipo, se a gente fosse pontuar várias coisas de um casamento infeliz, eu colocaria infidelidade nesse casamento, eu colocaria falta de caráter, eu colocaria, talvez, abuso sentimental, violência doméstica, entendeu? Então, esse casamento veio regado dessas coisas negativas. Certo. Então, por isso que ele chegou ao fim, né? Eu poderia estar com essa pessoa até hoje, né? Porque até então, na época, a pessoa não queria que o casamento acabasse, mas porque era conveniente naquela época pra ele. Sim. Mas, por mim, eu decidi... Porque você se olhou. Eu me olhei. E a cura parte daí, né? Na verdade, quando você decide Sim. né, debaixo de uma orientação divina, porque tudo que eu vivi e a decisão que eu tive não foi fora antibíblico, que muitas vezes as pessoas pensam. Isso né? mesmo. Um casamento jamais pode acabar. E não é assim que funciona, entendeu? Só que tu sabe o que a gente tá abrindo aqui, talvez choque muita gente do outro lado, né? Porque assim, são duas filhas de pastor falando sobre casamento e de que aquele casamento que a gente conheceu, né? Que até que a morte o separe, ele tem uma vírgula. Isso. Né? Ele tem uma vírgula. Ele tem. E você foi totalmente amparada pelo teu pai na época, né? Fui. Tanto ao ponto que muitas pessoas foram contra ele. Sim. Muitas pessoas usaram meu pai como uma pessoa louca que tava me instigando a terminar um relacionamento. Mas na verdade, por que o meu pai me apoiou 100%? Porque ele viu o que aconteceu. Ele viu e ele sabia que não era o que Deus queria pra mim aquilo. Exatamente. Entendeu? E você estava pautada na vírgula. Isso. Que Deus colocou. Claro, né? Claro. Tanto que se você, hoje, quando as pessoas... Porque quando acontece isso com você, na tua vida o teu propósito já foi, já recebeu um start do teu propósito. Exatamente. Então naquele momento eu não entendia. Naquele momento eu não entendia. Mas ali Deus despertou algo em você. Isso. Porque Deus, ele desperta, a gente tem falado algumas coisas e na live que a gente falou sobre a dor que gera o propósito. Sim. É a dor que vai te despertar. Isso. Pra que você nasceu. E sabe o que é legal, Vicky? Deus, ele eu sinto assim como se Deus estivesse de uma forma diferente nessa noite, nesse assunto, nesse ambiente, né? Porque assim, ó, a gente olha às vezes pra dor e a gente não vê significado nela. Mas a dor, às vezes, ela é só o despertar do Senhor para aquilo que Ele tem para nossa vida. Como Ele não consegue, muitas das vezes, chegar... Ele tá te dando sinais. Sim. Ele tá te dando sinais. E, às vezes, não é perceptível pra gente. Então, o que Ele faz? Ele lança algo que Ele vai fazer você... Opa, agora eu entendi. Sim. É como se fosse um grito do céu. Isso. Para aquilo que você foi chamada. Então, Ele permite você trilhar caminhos. E eu vou te falar uma coisa. Eu gosto muito da passagem de Sansão, quando a Bíblia diz assim, que Sansão olhar para as mulheres de fora vinha do Senhor. Então quer dizer o que, Vicky? Que às vezes a decisão que a gente toma e às vezes a gente acha, meu Deus, então eu errei, Senhor, na decisão. A decisão talvez vinha do Senhor por uma dor ser gerada para o teu propósito ser despertado. Isso é muito profundo. E isso talvez no momento da dor tu não vai querer aceitar, porque a primeira coisa que você faz é indagar a Deus porque você está naquela situação. Exatamente. Só que ao mesmo tempo que foi o momento mais difícil da minha vida, foi o que eu mais senti Deus. Nossa, mas é exatamente assim. É o cheiro de Deus dentro do quarto, sabe? Nossa. A presença dele de uma forma tão poderosa, que ao ponto de ele foi o meu marido, ele foi o meu pai, ele foi o meu amigo, ele foi tudo que eu precisava ser naquela hora. E eu tô sentindo ele agora, nesse momento. Que gostoso, eu sei que tem alguém já que deve estar sendo impactada aí. Com certeza. Eu tô aqui quase chorando. Mas é porque teve que teve um dia que, assim, depois que eu tinha passado todo o processo de separação, que eu tava no meio do olho do furacão, né? E que tava não só aquela coisa que eu tava vivendo interiormente, mas o exterior, que todo mundo sabia. Porque aquilo foi exposta de um jeito... Total. Eu fui... E assim, ó...
Em que momento? Como uma mulher já sofreria em qualquer momento. Exato. Né? Isso. Porque de repente, eu já até falei na live aquela vez. E quando acaba o casamento, ou quando você conhece um outro lado dessa pessoa, você leva o choque do luto, né? Da morte. Da morte. Você tem certeza que você sente dor de morte, gente. Dor de morte. Você acabou tudo aquilo que tu idealizava, tudo aquilo que tu planejava. O sonho da princesa. Não é nem princesa de um conto de fadas. Mas é de você ter um relacionamento saudável, feliz, que tu espere, né? Isso. E eu pensei que né, ia acontecer e não aconteceu. E quando caiu a ficha, porque por mais que porque assim, ó, no relacionamento, no namoro já existe vestígios. O solteiro, ele muitas das vezes ele não aceita ouvir, né? Ele percebe sinais, mas ele acha que no casamento aquilo vai mudar. Ele acha que uma relação sexual muda aquilo. Ele acha que o cotidiano muda aquilo. E não muda. Na verdade, potencializa. Se destaca de uma forma gigantesca no pós-casamento. Aquilo que você viu negativo no relacionamento ali no namoro. Por isso que muitas das vezes, hoje, eu percebo que muitos casamentos, muitas pessoas que já namoram e se juntam, não dão certo. Porque eles pulam etapas essas que o próprio Deus estabeleceu. Sim. De namorar, depois de você conhecer a pessoa, saber quem ela é. E ali você decidir se é isso que você quer no futuro. Entendi. Uma das coisas que as pessoas muito pensam que Deus une pessoas. Deus desenhou aquela pessoa para aquela pessoa, e isso eu não acredito. Não, entendeu? Também não. Eu não acredito. Porque assim, eu sei que Deus prepara pessoas. Né? Mas a decisão é tua. E existem, assim, pessoas com mais afinidades do que outras. Né? Tipo, eu acredito, Vicky, que exista, tipo, a minha cara metade, né? A tampa da minha panela, né? Eu acredito que existe isso, mas por isso que tem um namoro, pra você realmente saber. Porque depois que você casa, por mais parecidos gostos, por mais muita afinidade que você tenha, alguma coisa vai ser diferente. Isso. E como você vai tratar disso lá? E agora, no teu caso, não estamos falando nem de diferenças em si, mas de coisas muito graves que aconteceu, isso, né? Isso que afeta direto o casamento, né? Exatamente. Não é tipo uma toalha em cima da cama, não, né? Isso, um chinelo jogado no meio da sala, uma panela suja na pia. Aquele casal que tá brigando no começo por causa da mamãe, por causa do irmão. Não é isso, entendeu? É aquilo que afeta a moral do casamento. Aquilo que abre uma brecha pro diabo entrar e fazer o que ele bem entender. Porque um dos momentos que eu mais senti o diabo ter livre acesso em mim foi na época que eu tava sofrendo as traições. Agora, Vicky, legal tu abordar esse assunto. Por quê? Porque existia uma brecha aberta. E ela não vinha de você, não mas vinha. Por que você sentia? Porque eu e ele eram uma só carne. Então, e daí você sentia uma legalidade que não provinha de você. De mim. Meu então, Deus. assim... E as pessoas às vezes acham que a relação sexual, né... só uma relação. Não, existe um pacto ali que tá acontecendo naquela hora. Sim. E que dá legalidade no mundo espiritual. Tanto que ontem eu tava fazendo um devocional com o Joaquim e a gente chegou ali sobre quando Deus fala de uma só carne. Tá. E daí a gente entra aqui nesse assunto. Ótimo. Quando se entra... E eu conversando com ele me perguntou por que só uma só carne. E daí eu entendi o Espírito Santo falando ali comigo, falando que a partir do relacionamento sexual, você de fato se torna uma pessoa só. Exato, né? exato. Daquela união, você se torna uma pessoa só. E o que acontece? Ali quando se torna uma só carne, tudo que a outra pessoa vivencia, você tá junto com ela. Tudo que a outra plantou, você colhe com ela. Agora, o que dizer de pessoas que vivem uma vida... Como é que a gente pode dizer? Comum, vários parceiros, várias parceiras. Talvez, prostíbula, digamos assim. Vários parceiros, várias parceiras. O que carrega, sabe? O que carrega no mundo espiritual isso tudo? Carrega muita coisa. Então, assim,
as pessoas acham que é um mero capricho de Deus dizer que a gente tem que casar, a gente tem que ter uma relação sexual com a pessoa que a gente escolheu pra vida. E na verdade não é isso. Não é um capricho. É porque a relação sexual, a gente entrou num assunto que, né? Mas isso é importante porque é muito banal hoje. Hoje é muito banalizado. Se troca de parceiro como troca de roupa, né? Tá, de manhã com um, de tarde com outro, e por aí vai, né, Vi? Então, assim, por que Deus fala isso? Porque justamente há algo espiritual muito mais forte, muito mais além do que a gente imagina, né? Ouvi que a gente já teve algumas conversas e você já citou algumas coisas assim, de você realmente sentir a presença do diabo dentro do quarto, de você ver, sentir e ver, né? E tudo isso é fruto dessa brecha que foi aberta, né, no teu casamento. Sim. Tu ficou quanto tempo casada, Vicky? Eu fiquei, se eu não me engano, 2 anos e meio. Meu Deus. É que assim, foi muito pouco. Curto o espaço. Foi pouco tempo, mas eu diria assim que a catástrofe foi de 50 anos. Meu Deus. Então assim, eu percebo muito que Deus permite a gente passar por umas provações e não é por longo tempo. Exatamente. Mas a intensidade é como se fosse. É como se fosse. Uau, isso é muito forte. Então, assim, muitas das vezes a gente passa por umas provações e de fato parece que são anos e às vezes são meses. Por isso que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nem o nosso tempo é o tempo de Deus. E assim, uma das coisas que eu conversando, acho que foi até com meu irmão, que Deus ele pega, ele reduz isso, porque senão ele estraçalha com a gente. Estraçalha com a gente. A gente não tem estrutura. Né? Só que ao mesmo tempo que nós nos sentimos sem estrutura, ele está nos dando estrutura. Isso, criando a estrutura. Ele está criando a estrutura no meio do vento. Porque a estrutura, ela é criada no meio do vento. Né? E daí vamos lá para a palmeira. Eu acho que a palmeira, quanto mais ela aguentar na força, quer dizer o quê? Que mais raízes profundas ela tem. E às vezes a gente não se considera. Quantas vezes eu cheguei a pensar, meu Deus, se eu passasse por isso, eu acho que eu não aguentaria. Quantas frases assim já veio na nossa mente, quanto vê o sofrimento do outro. Mas às vezes Deus te leva para um caminho de sofrimento, a gente pode colocar como um sofrimento, que Deus está te dando estrutura naquilo. É verdade. Ô Vicky, e a gente, né, colocou um tema hoje como se fosse o perdão. Sim. E eu conheço você de muitos anos, a gente se conhece desde que era criança, quando vocês vieram de São Paulo para cá. E acompanhei um pouco da tua história. Teve um período que a gente estava um pouco mais longe, mas sempre conectada, né? Verdade. E hoje a gente tá bem pertinho. E eu vejo assim, ó, que a tua história, quem era a Vicky e quem é hoje, são duas pessoas totalmente diferentes, distintas, porque Deus te amadureceu de um jeito muito forte. É o que tá acontecendo hoje com Israel, né? A gente olha pra ele, ele vai... Quem é ele? Nossa, um amadurecimento assim muito grande em pouco tempo. Em pouco tempo. Então eu olho pra ele assim, eu vejo, uau, que homem que o Israel se tornou. E a gente era tudo criança, né? E o perdão, ele fala sobre isso, sobre você ter esse amadurecimento, porque para uma criança é tão simples perdoar. Nessa questão de estar maduro para perdoar, a criança ela é mais madura do que o adulto. Verdade. Porque o adulto carrega muitas mágoas. E hoje eu te conheço. Eu sei que você não guarda nada no teu coração. Não. E você olha isso como um propósito que Deus criou na tua vida para ajudar mulheres. E quantas mulheres têm vindo sobre a tua vida e você tem alcançado elas? Quantas histórias têm vindo? Deus. Né? Então assim, como foi essa trajetória do perdão? Que eu acho que deve ter sido difícil. Muito difícil. Eu acho assim que o processo de você ser traído é dolorido. Mas enquanto você não libera o perdão, você fica sofrendo. Entendeu? Tá remoendo, é uma ferida aberta, né? Ela é escancarada, né? Então, qualquer coisa que você comentar parece que é jogar um álcool ali, entendeu? Nossa. Então, como que aconteceu isso? Até na verdade, muitas mulheres vêm, mas eu senti muitos homens vindo conversar comigo. Porque da mesma forma que homens traem as mulheres, mulheres traem homens. E eu acho que até homens são muito, às vezes, mais intensos que... É mais difícil. Mais. Tu sabe o que eu ouvi? Só te cortando já. Mas o que eu ouvi de um homem um dia? Um homem falou assim, por que é mais difícil um homem perdoar uma traição do que uma mulher? Porque o homem é pelo sexo, pelo prazer.
a mulher é por sentimento. Quando uma mulher chega a trair um homem, é porque ela já perdeu o sentimento pelo parceiro, pelo esposo. E a maioria das vezes, o que eu percebo é que quando o homem trai, ainda às vezes acontece a restituição da família, porque exatamente há um sentimento na mulher. Exatamente. Agora, quando a mulher trai, muitas das vezes, a maioria, eu digo baseada nos casos que conversaram comigo. Isso. A mulher não quer mais, entendeu? Perdeu o amor. Perdeu. Então, o homem, ele fica, meu Deus, porque daí quando envolve a questão, porque ele tá envolvido no sentimento dele também, ele tá ali, e muitos homens se tornam dependentes das mulheres em vários âmbitos, né? Isso. Então, é muito mais difícil aparentemente, né? E daí até um desses casos, um homem veio e me perguntou, Vicky, quando que eu vou sarar? Porque ele tinha acabado de ser traído. Nossa. Ele tinha acabado de sofrer e ele queria voltar com a pessoa. Ela tinha filhos, tudo, e enfim, ele queria voltar e ela não queria mais. Então ele se sentiu obrigatoriamente expulso daquela vida, não Nossa. Daí ele veio, quando que eu vou conseguir perdoar? Quando? Eu diria assim que não tem data. Não tem data. Mas o tempo o Deus trabalha com o tempo, então, e Deus se revela em várias esferas, e uma delas é o tempo que ele se revela. Então, o tempo é remédio. Mas assim, a intensificação que você tem com Deus, a forma que você mergulha em Deus, e automaticamente ele vai se revelar mais a você, te leva a perdoar, porque não tem como você andar com Deus, não tem como você viver a palavra, você receber, orar, jejuar, se aprofundar em Deus e não conseguir perdoar. Entendeu? Entendi. Mas assim, parece que é muito fácil a forma que eu falo, né? Muito raso, né? Muito simples. Mas é porque não existe segredos. Entendeu? Como aconteceu com a Vitória? Como que aconteceu? Com a Vitória foi um processo longo, digamos assim, que... Porque assim, Vicky, eu lembro, porque você é filha de pastor. Sim. Vocês, a família pastoral. Sim, meu Deus. Vocês, talvez, eu não sei se todos que nos ouvem vão numa igreja ou alguma coisa assim, mas a família pastoral tem as pessoas têm aquela visão de que família pastoral não pode errar. Sim. Tem que ser tudo perfeito, que o pastor e a pastora, meu Deus, eles nem brigam, né? Então, assim, as pessoas têm essa visão. Sim, tem. Então, pra você, aquilo que já era difícil ficou pior. Sim. Porque agora você estava sendo exposta, o teu castelo desmoronou. E as pessoas estavam ali vendo isso, que você não era tão... A tua vida não foi perfeita, o teu casamento não era perfeito. Entende? Você estava separada. Sim, separada. E deixa eu colocar um adendo. Eu tinha o Joaquim, tinha 9 dias de vida. Meu Deus. Porque tudo isso aconteceu, você grávida. Ao mesmo tempo. Aconteceu tudo começou antes, só que veio à tona logo depois que eu ganhei o bebê, né? Com 9 dias de vida. Então, assim... aquilo veio rasgando, não foi... É que assim, desculpa até te cortar, mas assim, as pessoas podem pensar, foi uma traição. Não, era uma sequência, né? Sequência de traições. Igual eu falo, quando você descobre de uma pessoa que ela tem esse feitio, essa personalidade, quando você descobre uma traição dela, você se prepare que você vai descobrir mais. Entendeu? Não é aquele choro de perdão, não é aquele primeiro momento ali, aquele primeiro baque, uma vez. Eu amo você. Não. Esse negócio não existe, entendeu? Pra quem tem um caráter defeituoso. Você vai se preparar pra ser golpeada novamente. Só que Vitória, então essa pessoa tá perdida? Não necessariamente. Existem casos que a pessoa de fato se arrepende e ela luta contra aquilo, porque isso é algo que grita dentro dela, entendeu? Ela luta contra aquilo. É uma fraqueza que ela tem. É um espinho na carne. É espinho na carne. Só que assim, ela tem que estar disposta, de fato, a querer encerrar esse momento, esse ciclo. Só que naquele momento, no meu caso, eu via que não era, tanto que eu tentei depois, né? Eu cheguei a voltar e de fato não deu certo. Então assim, eu tava ferida e o perdão não acontecia nesse tempo, né? Tanto que quando eu fui tentar voltar, eu não conseguia respirar, entendeu?
eu tinha uma insegurança extrema. Então não existia perdão. Eu não perdoei. Pelo contrário, eu quero que volte a vida que eu sempre tive. Era isso que eu queria, entendeu? Eu queria voltar. Não é um pesadelo, não. Tem uma amnésia. Não, vamos resetar isso aqui. E não é, né? Não é assim. E o meu processo de perdão foi quando eu não esperei mais nada. Entendeu? Quando eu entendi que acabou. Nossa, Vicky. E até você... Porque quando você não espera mais nada da pessoa, você encerra uma dívida. E o perdão é isso. Nossa, é forte isso. Porque eu nunca ouvi ninguém falar do perdão dessa forma. É você não esperar mais nada. Não, é você não esperar mais nada. Porque é a expectativa que frustra. Isso mesmo. A gente só se frustra pela expectativa. Porque a gente fica esperando algo acontecer. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, quando eu entendi, acabou. Essa pessoa e é assim. E não adianta esperar mais nada em troca. Ele não vai me dar mais nada em troca. É isso. Então, assim, aí dentro desse processo, aí começa a te sarar. Entendeu? Aí é como se fosse uma ferida mesmo. Ela não cura da noite pro dia. Tem vezes que você vai sentir, vai entrar num assunto que ela vai rasgar de novo, entendeu? Mas existe a intensidade desse rasgo, entendeu? Quanto mais te leva pra quarto chorar, então quer dizer que tá ainda muito vulnerável. Agora, quando te mexe, mas não mexe nas tuas estruturas mais, opa, já estão sendo sarados. Entendi. Entendeu? É os indícios. O antibiótico tá fazendo efeito. Que legal. Entendeu? Então, quando você não espera mais, então, amiga, até eu tava... E o amor anda muito junto com isso. Pois é. Porque o amor, tu não espera nada em troca. 1 Coríntios, né? O amor, ele é paciente, o amor é benigno, o amor não se ensoberbece. Meu Deus. Então, tipo assim, não espera nada em troca. E se você for ver de fato o significado do perdão, se tu vê a palavra do significado do perdão, é você abandonar uma dívida, você sabendo que a pessoa te deve. Você sabe que ela te deve uma satisfação, você sabe que ela te devia 1 milhão de coisas, mas você fala, não vou querer mais nada. Entendeu? Isso é perdão. Eu libero você. Isso é perdão. Isso é perdão. É liberar. Não significa que não existe uma dívida. Isso, existe. Existe. Pelo contrário, existe a dívida. Mas você não quer mais cobrar ela. Isso. Você não quer mais cobrar. Não quero mais te cobrar. Não quero mais te cobrar por isso. Daí, por isso que muitas das vezes as pessoas falam que quando liberam o perdão, elas ficam livres. Exatamente. Porque quando vem a liberdade em você, vem a liberdade quando você já não espera que a outra pessoa te deva. Quando você, eu fui lá e comprei alguma coisa numa loja e a pessoa fica lá me ligando. Quem fica presa é eu que tô recebendo ou ela que tem que ficar me ligando? É ela que tem que ficar me ligando. Exatamente. Às vezes quem deve não tá nem aí pra dívida. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Daí quando eu falo, não, chega, não vou mais ligar pra essa pessoa, chega, eu vou esquecer. Aí você já vai pra outro nível, entendeu? Entendi. Você vai pra um outro nível e a tua visão muda. Isso. A tua visão pela pessoa muda, pela situação muda. É como se você virasse a página, né? Você vira a página. Você vira a página. E você pode recomeçar. Exatamente. Aí, isso você tá... Quando chegou o perdão, você tá curado. Meu Deus, né, Vicky? Vicky, isso tem a ver com renúncia? Muito. Porque assim, é uma palavra que tem mexido muito comigo nos últimos dias. Renunciar. Porque a renúncia, ela... Não existe evangelho se não tiver renúncia. Não. E renúncia, às vezes a gente acha, meu Deus, né, vou renunciar a alguma coisa. Mas o que é renunciar? Renunciar realmente é quando você deixa algo que te doa. Você não vai deixar algo que não faz sentido, que não faz diferença na tua vida. É quando você deixa ir algo que tá te doendo. Deixa ir. Isso por é renúncia. Um ato ou por algo maior. Ou por algo maior. E quando você... Só que, meu Deus, é muito forte isso. Hoje de manhã, quando a gente conversou um pouco, né? Eu senti muito, assim, Deus querendo falar sobre isso conosco. Porque o Evangelho, e quando a gente entende de Deus qual é o propósito da nossa vida, você começa a entender que você não pode estar mais embaraçado com algumas coisas, por mais que você ame muito, por mais que você tenha muito sentimento, por mais que você tenha um apego, você não pode mais estar embaraçado com essas coisas.
Isso é renúncia. E quando você renuncia, isso é muito forte no Senhor, quando você renuncia a algo que te custe muito, Deus ele vem com algo que você nem esperava, sabe? Então assim, e propósito de vida, ultimamente eu ando pensando muito sobre isso, sabe, Vicky? Porque as dores elas levam a gente para o propósito, elas encaminham a gente. E hoje eu estava falando com uma pessoa e essa pessoa tá vindo embora para Santa Catarina e essa pessoa falou: eu não consigo entender. Eu tava orando e pedindo para o Senhor, qual é o meu propósito? Parece que eu só tô vivendo, sobrevivendo. A nossa vida, ela só passa a ter sentido quando você encontra propósito nela. Porque senão é aquele correr, você trabalha para pagar as contas, você trabalha para sobreviver, para ter uma aposentadoria, mas é só isso? Meio sem sentido, né? Sem sentido. E quando você passa por alguns processos na sua vida que você entende sobre a renúncia e sobre o perdão, porque você, para perdoar, você precisa renunciar o quê? O teu eu. É verdade? A tua dor. Você precisa renunciar a tua dor. E quando você renuncia isso, você vai de encontro para o propósito. Você não consegue enxergar o propósito antes da renúncia. Não. E daí quando você começa a... Eu me coloco aqui, tá? Damaris, senta aqui e agora fica aqui e espera, daí você está renunciando uma dívida. Você está renunciando uma dívida. Está renunciando. É difícil. É um processo dolorido. É um processo dolorido, Vicky. E hoje eu vejo uma Vicky que ministra, eu vejo uma Vicky que Deus usa, que foi ferida, mas foi curada para curar outras pessoas. E Deus te deu uma empresa. Hoje nós temos, não se acha, Senhor Jason, mas você é uma bênção na vida da Victoria agora. I love. Deus te presenteou depois. Presenteou. E de uma forma que você nem esperava, porque a história de vocês é muito doida. E aí que tá, tipo, meu Deus, gente, eu devia cobrar, amiga. Devia. Sabe por quê? Porque é muita orientação pra solteiro. Se o solteiro conseguisse ouvir, quem já passou, pelo amor de Deus. Escuta. A primeira coisa é nunca diga nunca. Porque eu já isso era uma pouca probabilidade. Pequeníssima. A gente, na verdade, o Jaisso veio como, eu diria assim, me mostrando como é ser amada. E você já não sabia mais? Não sabia. Ao ponto que eu achava que era fingimento dele. Nossa, Deus, Vicky. Tadinho, ele sofreu. Jason, eu fiquei de coração apertado por ti. E o Jason é o caçula de 6 irmãos, entendeu? Então ele foi muito dengado. Ele foi muito amado, muito, né? Foi bem cuidado. Então, o que acontece? Ele traz com ele uma bagagem de família, ele quer filhos, muitos filhos. Deus tem misericórdia. A Vicky sofre, ele tem todo... Ainda ele quer? Quer mais. Ai, Senhor. Ele quer mais. Espero que tá bom. Eu falei pra ele, não, assim, eu falei pra ele que Deus que vai trabalhar a favor dele. Ai, amiga. Ele quer mais filhos. Então, assim, o Jaisso veio depois de uma tempestade de um manancial. Sim. Entendeu? E ele veio como uma chuvazinha, né? Uma chuva veio bem bobinho, como se não quisesse nada, entendeu? E já cuidava do Joaquim. Já cuidava do Joaquim. O Joaquim tinha 1 ano. Então, assim, depois de 1 ano e meio, né, de separação, que eu fui ter um relacionamento com o Jaisso. E o Jaisso era amigo da minha família, muito amigo do meu irmão, muito amigo. E ele, pra mim, ele era uma criança, né, que andava dentro de casa ali, eu jamais, de repente, os meus olhos se abriram. Meu Deus, né, gente? E assim, foi... Só que assim, ó, tem muitas coisas, amiga. Se fosse pra nós conversar tudo, a gente 5 horas. Vocês iam cansar. Mas assim, a expectativa com o Jaisso eu tive que aprender com o Jaisso também, muitas coisas. Eu aprendi como amar, né? Porque eu era dócil. A minha mãe sempre fala que eu era muito dócil antes do meu primeiro casamento. Depois eu fiquei agressiva, muito pronta pra me defender, entendeu? E o Jaisso passou um 12, né? E o Jaisso, ele teve que me moldar de novo. Até que na nossa questão financeira era tipo assim, eu não sei como que é cada pessoa, mas na minha situação era
tu com as tuas coisas e eu com as minhas coisas e tu não toca nas minhas coisas. É porque esse foi um lado que você sofreu também. Muito. Então, dá até o dia que ele pegou e ele teve uma estratégia divina que eu fiquei de cara. Ele falou assim, olha, eu ganho mais que você, entendeu? Pra mim não tem problema nenhum. Porém, se você quiser, eu deixo o X valor com você do meu salário e você paga as contas e você tem o controle desse valor. Mas ele me quebrou as minhas porque pernas. Você não confiava não, e ele tava mostrando pra ti como que se confiava em uma pessoa. Nossa, Vicky. Entendeu? E sem jogar na minha cara. E sem dizer assim, ó, que problema? Tipo, ele podia ser, né? Sim. E ele é 3 anos mais novo que eu, mas a maturidade que ele tava tendo ali era muito maior. Muito maior. Só que assim, as expectativas que eu tinha depois que eu casei com o Jason eram lá no alto. Entendeu? Eu esperava uma pessoa perfeita. E aí Deus me moldou de novo. Meu Deus, Vicky. Entendeu? Porque quando você sofre um relacionamento frustrado, você não espera menos do que a perfeição depois. Entendeu? Não pode errar. Não pode. Agora tem que ser o pico do negócio. Você é o Ken da Barbie. Você é o meu presente, então agora... Se deu certo, então você... Nossa. Entendeu? E daí Deus me mostrou que ele não era perfeito. E que a perfeição está no imperfeito. Isso. Vê beleza na tempestade. E daí um dia, eu dentro do escritório, que eu trabalhava com meu pai na época, eu dentro do escritório, olhando pela janela, eu falei, Deus, o Jason é assim, o Jason é assado. Porque tinha algumas coisas que a gente tava recém-casado, né? Tava se moldando. Sim, tava um negócio... E eu falei assim, assado. E comecei aí... E Deus pegou e... Mas assim, ó, o Espírito Santo gritou dentro do escritório no meu ouvido, tipo, né? Nossa. Ele pegou e falou assim, você tá esperando dele aquilo que só eu posso te dar. Que aí você entende quem é Deus. Então, tipo assim, como que eu vou esperar de um homem que é imperfeito como eu, a perfeição que só Deus tem? Nossa, Vicky. Então, aquilo me abriu assim, ó, o leque de um jeito que hoje eu entendo as imperfeições do Jason, como ele também tem entendido as minhas. Sim. E isso é casamento. Isso é casamento. Casamento não é perfeição. Gente, exatamente. Porque as pessoas têm se separado, como a gente falou lá no começo, parecia uma coisa tão simples, né? Vi que não era pra mim e me separei. Não. Mas ao contrário disso, o casamento, ele foi feito por Deus pra dar certo. Mas pra dar certo, um compreendendo o outro. Isso. Um completando o outro. Isso. E o que é um completar o outro, Vicky? É naquilo, meu Deus, e naquilo que eu não sei. Sabe? Naquilo que eu sou falha, você vai ser bom pra completar a minha deficiência. Isso é casamento. Isso é casamento. E as pessoas estão vendo que não é assim, tenho que achar o Ken da Barbie, tenho que achar o cara perfeito, a mulher perfeita, e por isso tem tantos divórcios. Não, e assim, você esperar, porque o que acontece? Hoje eu vejo que eu e ele somos uma dupla dinâmica, entendeu? Eu e ele, exatamente, eu complemento algumas coisas que nele, né? Ele é mais quieto, ele tem algumas coisas mais... E eu já sou muito mais intensa, já falo mais, já sou mais saída. Daí eu aprendi a me readequar melhor, né? Me equilibrar melhor, por causa que o meu marido é mais equilibrado, mas ao mesmo tempo ele já tá se saindo mais por causa de mim. Vira um equilíbrio. Vira. E isso vai organizando a casa e você vai caminhando. É um casamento. E com um centro maior, que é Deus. Com um centro maior que é Deus. E você entendendo que só Ele pode suprir qualquer coisa. E assim, e Jesus, ele tem a especialidade em te revelar coisas que você não enxerga, entendeu? Como humano. Por exemplo, eu via no Jason só imperfeições em alguns pontos. E Jesus começou a me abrir os olhos e entender que algumas imperfeições dele são boas pra mim. Olha isso. As imperfeições dele me levam mais perto de Jesus. Entendi. Me empurram mais para perto de Deus, faz com que a minha mentalidade comece a ser mais flexível em relação ao que, se eu não estiver em Cristo, eu não suportaria isso. Nossa. Agora, maturidade para você entender isso. Daí, minha amiga, aí... É mais embaixo.
Porque é difícil, Vicky. É difícil. É difícil. Você entender. É igual o Paulo fala, né? E quando Deus está ali naquele diálogo com Paulo, Deus olha para Paulo e diz: na tua fraqueza, o meu poder ele pode se aperfeiçoar. Então a fraqueza, aquilo que as pessoas acham, né, que é uma coisa ruim, ela é boa. Porque o poder só se aperfeiçoa na fraqueza. E o dia que a gente se acha muito forte, até o meu irmão tinha lançado ontem, e ele até colocou assim, que as tempestades são boas, porque faz com que a gente fique vigilante. Exatamente. E quando o inimigo ruge, ele colocou, ele faz com que você fique alerta. Quando ele fica quieto, você fica, né? Não fica paisana, né? Você fica tranquilo, você na calmaria a gente não se preocupa. Não se movimenta. Não se movimenta. E muitas das coisas que Deus permite é pra te mexer, pra te tirar do comodismo, da zona de conforto. E com o Jaisso tem sido assim, e é muito gostoso porque eu tenho um marido que ele está disposto a melhorar. Que é, meu Deus, isso é muito importante. Porque não só você está disposto, ele também está disposto. Ele também. Então isso te leva para níveis melhores. Você começa o teu relacionamento, o teu casamento começa a ficar melhor por causa que vocês dois estão trabalhando no mesmo sentido, né? Exatamente. Que é o sucesso do casamento. O sucesso do casamento. Vicky, eu tô muito feliz por você estar aqui hoje, nessa noite. E eu tenho certeza que nós temos muitas pessoas que vão ouvir esse podcast e talvez estão aí à beira de um relacionamento frustrado. Mulheres, eu atendi muitas mulheres no ano passado que estavam sofrendo relacionamentos abusivos e achavam que não podiam sair daquilo. É muito difícil isso, sabe? Então, assim, teve uma história assim bem que foi o ápice das histórias das mulheres do ano passado, que ela já tinha se separado, ela tinha 2 filhos, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos com essa pessoa. Essa pessoa vinha, arrombava a porta da casa dela, violentava ela, meu Deus, batia nela, e ela nunca denunciou porque ela achava que era errado porque ele era pai dos filhos. Entendeu? Entendi. Então, assim, são níveis que a gente não imagina, entende? De abuso e que as pessoas elas ficam ali, meu Deus, num lugar, sei lá, acuada e sem saber que ela tem uma proteção divina e que ela pode fazer, pode denunciar. E a gente tem um grupo de mulheres que a gente tem falado no começo desse ano. E são tantas histórias, Vicky, que tem vindo, sabe? De mulheres grávidas tentando suicídio. Porque não só a infidelidade, mas a questão de abusos. E não é só o abuso físico. Às vezes é o abuso emocional, entendeu? A pessoa fica num círculo ali que ela não consegue sair daquilo. Então, quantas mulheres grávidas que eu já recebi relatos só nesse ano, nós estamos em abril, de grávidas que tentaram suicídio. Meu Deus. Entende? Então, a coisa tá de um jeito, e é importante essa nossa fala e a gente falar, porque talvez aí do outro lado tem alguém que está sofrendo hoje, emocionalmente, está vulnerável de alguma forma. Então, procurar ajuda. E ajuda no Senhor e ajuda em pessoas que possam ajudar, né? Não aquela apenas que vai dizer, não, você está sofrendo, mas não, você tem que aguentar até o final, porque até o final. Não, procura ajuda de alguém que pode fazer, né? E a questão do perdão, que é o que a gente falou aqui, não deixe de perdoar, sabe? Tem pessoas... Hoje eu ainda conversava com alguém sobre essas questões da gente falar, se abrir, porque você precisa falar, você precisa colocar pra fora. E aí também eu acho que é o início do perdão, porque se você tá sofrendo calado sozinho, não existe isso. E a renúncia, né? Eu preciso renunciar à minha dor. Eu preciso renunciar a isso para que aconteça o meu milagre. Então, queres deixar algum recado pra turminha que tá te ouvindo hoje? Ai, meu Deus. Eu na verdade, tem tantos pontos em toda na história que a gente tava conversando. Hoje a gente só tá assim, resumão. Um pincel, né? Isso, uma pincelada, digamos assim. Mas da questão da renúncia, né? Que é o que tu falou e que, de fato, eu acho assim que depois do pós de um período frustrado, o que mais você precisa fazer depois é renunciar. Aparentemente parece que é um momento que você vai triunfar e na verdade não, é um momento em que mais você vai ser tentado para cair de novo. Nossa. Então
uma pós-frustração, uma pós, né, eu tô falando para uma pessoa que tá sofrendo, ou para qualquer jovem, né, que caiu e que, né, quer se reerguer e tal. Uma das coisas que a gente imputa muito é no que Deus permitiu, no que Deus fez. E na verdade é no que você decidiu. Uau. Então assim, a gente Porque ele não te obrigou. Não. Na verdade, o que Deus faz é te mostrar, abrir um leque. Você escolhe o que você quer fazer. Então, a renúncia parte das tuas escolhas. Então, a vitória vai partir das tuas escolhas. Aquilo que você escolher para você é o que, de fato, vai te levar ao ponto principal da tua história. Uau. Então, muitas das vezes a gente espera em Deus. Deus vai fazer. Deus vai intervir. Deus vai falar, vai bradar. Mas eu tô sentado, entendeu? Muitas das vezes a gente vai dizer que Deus, ele vai mudar a minha história. Deus, de fato, muda a história. Mas ele vai te dar as opções. E você vai escolher para qual lado a tua história vai mudar. Se vai ser pro lado ruim ou pro lado bom. Uau. Então, o meu recado. Aproveite o tempo de renúncia e se aprofunde em Deus. E quando chegar a oportunidade de você escolher, que você escolha debaixo da orientação da palavra. Isso te levará a uma vida plena naquilo que Deus de fato sonhou para você. Uau, Vic. Meu Deus. Eu tô, assim, passou-se os minutos e a gente nem percebeu. Verdade. Que gostoso. E, gente, esse é o nosso podcast de hoje. Damas ao Mar, hoje ele está numa profundidade muito grande, assim como as outras convidadas também. Mas quando fala de perdão e de renúncia, isso mexe muito comigo, sabe, Vic? Porque não existe evangelho, não existe um propósito de vida se você não renunciar coisas que aparentemente te fazem bem, mas que na verdade são distrações, né? Para você ser atrapalhada no meio do caminho, diante do processo de você encontrar o seu propósito de vida. Então, gente, vamos lá. Vocês ouviram toda a história. Eu tenho certeza que para muitos de vocês foi uma história inspiradora e não só uma mera inspiração, mas com certeza Deus usou a Victoria hoje aqui conosco para falar ao teu coração em coisas que você precisa mudar e deixar ser curado dentro de você. Então, pega esse podcast, coloca lá no aviãozinho, compartilha com o máximo de pessoas. Compartilha. E já coloca aqui também no se inscrever. Por quê? Porque você se inscrevendo no canal, você vai receber os conteúdos de primeira mão. No sininho, todas as vezes que a gente lançar alguma coisa, você recebe por primeiro. Tá bom, gente? Um beijo grande. Que Deus abençoe. Vic, muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe. Gente, até a próxima sexta-feira. Beijo.